Bom, estamos na Parashat Bereshit, de novo, primeira Parashá da Torá, primeira porção semanal da leitura da Torá. E eu começo esse comentário, essa reflexão, com uma passagem de um livro de Elie Wiesel. Um livro chamado, não sei se tem tradução em português, mas seria Os Mensageiros de Deus. Elie Wiesel diz que, ao serem levados para fora do paraíso, Adão e Eva acabaram se unindo muito mais. Eles encontraram a razão para a sua própria existência. Qual era? Aperfeiçoar o mundo. Letaken et haolam. Diz Elie Wiesel, abre aspas, usar a experiência que haviam adquirido no paraíso, transmitir, comunicar pela ação e pela palavra, proteger, contar a história, não omitir nada, não esquecer nada. Para manter viva a memória, Adão havia retirado 4 ramos, 4 plantas do paraíso e levou com ele, como prova de que seus contos e suas obsessões eram mais do que sonhos, eram reais. Verdade, quando Adão olhava para aquelas plantas, ele sofria muito. Ele poderia tê-las jogado fora, mas, em vez disso, as protegeu com zelo. Afinal de contas, esquecer ou fazer de conta que esquecer, que tivesse esquecido, não teria resolvido nada. Na mente do Prêmio Nobel da Paz, o escritor e sobrevivente da Shoah, do Holocausto, Elie Wiesel, o primeiro ser humano levou do paraíso 4 plantas para não esquecer o passado. Wiesel fala no seu livro da missão que Adão se colocou, de não omitir nada do que viveu no paraíso, a fim de deixar esse legado para as próximas gerações. Mas eu entendo que, ao falar de Adão, Wiesel estava falando dele mesmo. E ele estava falando da sua própria missão, da missão que ele colocou sobre si, de não omitir nada do que ele viveu no inferno, nos campos de concentração nazistas, a fim de deixar esse legado para as próximas gerações, para que nada nem de perto parecido com isso pudesse voltar a acontecer. Adão retirou 4 plantas do paraíso, e não 4 pedras. Em vez de criar monumentos em memória do paraíso, Adão decidiu trazer consigo algo vivo, que ele pudesse plantar e reproduzir assim um pouquinho da vida do paraíso no nosso mundo. No paraíso, a vida brotava com fluidez. Fora dele, as coisas eram mais difíceis. Adão precisaria participar do processo criativo, precisava se esforçar. Caso contrário, as plantas que ele trouxe para fora do paraíso morreriam, e com elas a memória viva do paraíso. Adão se esforçava para lembrar como era aquele lugar. Lemos na Torá, um rio saía do Éden e regava o jardim. Dali se dividia e formava 4 braços. Os braços do rio abraçavam o Pardês, o pomar, que tinha uma enormidade de árvores diferentes, entre elas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quais árvores será que Adão levou para fora do paraíso? Entre tantas espécies, uma delas, com quase certeza, foi um ramo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que deu a ele e a Eva a consciência da própria nudez, ou seja, um ramo do saber. Podemos somente supor quais foram os demais ramos. Um ramo da árvore do sentir, um terceiro ramo da árvore do querer, da árvore do desejo, e um quarto ramo da árvore da vida, Etz Chaim.
Ao redor do pomar, as águas daquele rio primordial, um rio que saía do Éden, cujas águas fluem do paraíso para fora do paraíso. Essas águas precisam ter canais por onde fluir. Se houver aqueles que tentarem oprimir as águas, proibir as águas de fluírem naturalmente e tentarem fechar os canais, essas águas vão se acumular em algum lugar, aos poucos vão começar a cheirar mal e vão apodrecer. Quem beber dessa água, mesmo que seja uma água que tenha vindo do paraíso, irá morrer. Agora, se nós deixarmos as águas livres, se nós deixarmos as águas fluírem, elas regarão os ramos do saber, do sentir, do querer e da vida. É verdade, nós não podemos retornar ao paraíso, mas nós podemos sim regar as árvores do paraíso que existem no nosso mundo. Shabbat Shalom.